Olá, meus amigos, este é mais um programa Hora Final, analisando os fatos dos últimos tempos na última hora do seu dia. Meu nome é Fábio Blanco e ficarei aqui com vocês até a meia-noite. Antes de tudo, quero agradecer aos meus amigos que têm mandado sugestões de pauta para este programa. Obrigado por vocês terem comprado a ideia, por vocês participarem aí com essa ajuda. Prometo que, na medida do possível, colocarei todas as sugestões de vocês em pauta, tá? Para serem comentadas, para refletirmos juntos sobre essas questões que vocês colocam aqui para mim. E um dos assuntos que normalmente as pessoas mais pedem para eu comentar é sobre a nova ordem mundial. Por uma questão óbvia. A nova ordem mundial sempre é um assunto que mexe com a imaginação das pessoas. Isso porque trata-se de um projeto que todos nós sabemos que existe, e não é novo, um projeto que tem aí pelo menos mais de 100 anos, mas que, apesar de nós sabermos que ele existe, nós temos certa dificuldade de rastrear quem são os seus autores. Nós conhecemos alguns nomes que são assim bem evidentes, que trabalham em favor de uma nova ordem mundial, mas mesmo em relação a esses nomes, nós temos alguma dificuldade de entender o modus operandi deles, sabe? Como que eles trabalham, como que eles financiam os projetos, quais são os seus verdadeiros interesses, quais são os seus verdadeiros caminhos e métodos. Tudo isso a gente tem que estudar bastante para tentar entender e não é fácil. Por isso sempre é um assunto que mexe com a imaginação das pessoas. Então eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre nova ordem mundial, tentar explicar para vocês do que se trata. A nova ordem mundial, na verdade, é um projeto de transformação da sociedade, uma transformação global. Há mais de 100 anos, pelo menos, alguns iluminados aí discutem a necessidade de transformar o mundo para que ele se torne, segundo eles, mais viável, que seja mais um mundo que consegue ser gerido mais facilmente. Então, diante disso, a pedra de toque para o projeto da nova ordem mundial sempre foi a redução populacional. Transformar o número de pessoas que existe no mundo em algo viável, segundo eles, claro, segundo a concepção deles. Algo que torne o mundo mais fácil de ser gerenciado. A nova ordem mundial é um projeto encabeçado por grandes fortunas, grandes famílias, grandes autoridades. Então nós vamos encontrar, encabeçando aí esse projeto, grandes milionários do mundo inteiro. Tem gente que acha que a nova ordem mundial é algo apenas de americanos e de judeus. Não, tem americanos, tem judeus, mas tem gente do mundo todo. Tem gente até da China, tem gente do mundo árabe envolvido nisso aí, tá? O mais importante não é a nacionalidade, o mais importante é o dinheiro e o poder, a autoridade. Nós vemos envolvidos também nesse projeto da nova ordem mundial grandes famílias, herdeiras monárquicas, esse tipo de gente aí também, tá? Então, nós estamos falando aí de um projeto global que envolve algumas, vamos dizer, centenas de autoridades e centenas de poderosos, tá certo? A nova ordem mundial é uma tentativa de moldar a sociedade para transformá-la em algo que seja segundo os interesses desses grupos poderosos. E eles têm um interesse claro de fazer a sociedade segundo a sua semelhança, ou seja, uma sociedade livre de amarras morais, de amarras religiosas, de amarras até transcendentais. Eles querem ser os senhores do mundo e não aceitam dividir esse poderio com ninguém, nem mesmo com Deus. E é engraçado que nós vemos que em todo o trabalho de construção de uma nova ordem mundial existe um inimigo claro e comum,
que é o cristianismo. Todo o trabalho da nova ordem mundial vai de encontro aos princípios cristãos. Por quê? Porque o cristianismo é, antes de tudo, uma submissão a Deus. O cristianismo ensina o respeito às autoridades desde que elas não ultrapassem os mandamentos divinos, desde que elas também sejam respeitosas ao próprio Deus. Mas a nova ordem mundial não quer isso. Eles querem eles ter o poder, eles poderem fazer o que eles querem, eles definirem e determinarem os destinos das pessoas. Então, o cristianismo nesse ponto se torna um entrave. Por isso que a nova ordem mundial trabalha muito contra os princípios cristãos. Financiam muitas coisas que vão contra a moralidade cristã, contra os princípios do cristianismo, contra os mandamentos cristãos que estão lá nas Escrituras. Mas entender a nova ordem mundial não é algo muito fácil, já que não existe uma instituição, uma entidade que se apresente claramente como uma representante da nova ordem mundial. O que existe são pessoas, famílias poderosos que nós sabemos que financiam projetos que estão de acordo com o planejamento para a construção de uma nova ordem mundial. Porém, não é fácil rastrear tudo isso, porque, inclusive, muitas ações desses grupos às vezes nos parecem contraditórias. Por exemplo, nós, quando analisamos quem são os financiadores da construção de uma nova ordem mundial, nós vamos nos deparar principalmente com grandes endinheirados, pessoas com poder, com autoridade, principalmente por causa de dinheiro ou por causa da condição familiar, por causa do nome familiar, até monarquias. Bom, só que isso nos levaria a entender claramente que a nova ordem mundial se trata de um movimento de capitalistas para implantar uma sociedade capitalista opressora. Mas, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que não é bem assim. Primeiro, apesar de realmente a elite construtora da nova ordem mundial ser formada por grandes poderes financeiros, esses mesmos poderes financiaram quase todos os grandes movimentos revolucionários de esquerda pelo mundo. Então você acaba se perguntando qual a intenção de financiar movimentos revolucionários. Se eles financiam movimentos revolucionários, é porque há algo que, em comum com esses movimentos, pelo menos deve haver algum inimigo comum para que eles possam colocar o dinheirinho deles lá, porque esse pessoal não joga dinheiro fora, não rasga dinheiro. Se eles estão botando dinheiro em movimentos de esquerda, movimentos socialistas, é porque há algum interesse nisso. Então a gente tem que rastrear um pouquinho mais e tentar entender isso aí também. E fica evidente que o grande inimigo, que é um inimigo tanto para os movimentos revolucionários socialistas, como para esse pessoal da nova ordem mundial, são as tradições conservadoras dos países. O que atrapalha a construção de uma nova ordem, ao mesmo tempo que atrapalha a construção de uma nação socialista, são as heranças e as tradições conservadoras dentro das nações. Esses são os inimigos. Esses são aqueles que impedem que tanto os movimentos revolucionários como a nova ordem mundial possam ser implantados de uma vez. É por isso que há o financiamento. Porque há um interesse comum. E essas tradições, esse conservadorismo dentro das nações, normalmente é representado por cristãos. Pelo menos, se não por cristãos diretamente, mas pelo menos pela herança cristã que esses povos têm. É assim na Europa, também é assim nos Estados Unidos e nos outros países que são cristãos. Há uma herança cristã nesses países que
valoriza a tradição, valoriza aquilo que já existe, valoriza as instituições estabelecidas. E como o que esse pessoal quer é implantar uma nova ordem, implantar uma nova sociedade, então eles querem derrubar essas tradições. E aí vale até colocar dinheiro em movimentos revolucionários, que por meio até da violência, buscam exatamente isso, quebrar a ordem constituída. Não que a nova ordem mundial seja um projeto, vamos dizer assim, idêntico aos projetos socialistas. Não é isso. Mas a questão é que o que a nova ordem mundial quer é um mundo controlado, um mundo unificado nas mãos deles. Isso os torna muito semelhantes aos movimentos socialistas. Então, a gente acaba percebendo que os próprios movimentos revolucionários acabam sendo massa de manobra de um grupo que age acima deles. Enquanto eles acham que estão lutando contra o poder econômico, contra o poder do capital, isso é tudo retórica. No final das contas, eles estão sendo financiados pelo grande capital e estão sendo manipulados por ele. E nós devemos levar em conta também que, além do projeto de mudança da sociedade, de uma sociedade segundo o interesse desses grupos, há também o interesse pelo monopólio. As grandes fortunas também querem se manter como grandes fortunas. Querem se manter como os detentores do poder. Então, num mundo controlado, tudo isso fica muito mais fácil, tudo mais tranquilo, tá? Então, nós temos aí, resumidamente, como pedra de toque, a redução populacional, de forma a ter uma sociedade mais facilmente gerenciada, e temos o financiamento de movimentos revolucionários, a fim de, primeiro, quebrar a ordem constituída, e segundo, ter um mundo controlado, centralizado, com o poder centralizado. Então, no final das contas, nós vamos ver que os movimentos relativos à nova ordem mundial são muito semelhantes aos movimentos revolucionários de esquerda, e por mais que eles pareçam estar agindo um contra o outro, apesar de eles parecerem ser inimigos, na verdade, eles são irmãos gêmeos siameses. E sim, as ordens tradicionais, a tradição constituída das nações, o próprio cristianismo, esses sim são inimigos comuns dessa gente toda. E são eles que sofrem com a ação desses grupos. Agora, veja bem, para você entender tudo isso aí que eu falei, não é na primeira olhada. Não é lendo um livrinho aqui, e lendo matéria de jornal, que você vai chegar a essa conclusão. É algo que demanda tempo, reflexão, atenção, leituras e conseguir de alguma maneira ligar os pontos. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. Muitas pessoas, quando analisam a nova ordem mundial, caem no erro de tentar simplificar tudo. O que eles fazem é assim, definem que há um inimigo. Como eles se encontram diante de uma coisa muito complexa e aparentemente contraditória, ao invés de, antes de tudo, aceitar essas contradições, eles buscam logo uma resposta definitiva. Não, deve haver um grupo específico que controla tudo com interesse específico. E aí elegem ou os Estados Unidos, ou um grupo de banqueiros de Veneza, seja lá como for, eles escolhem um inimigo único para simplificar a questão. Mas a questão não é simples. Não é difícil, quando nós analisamos os fatos, encontrarmos situações que parecem negar tudo aquilo que nós havíamos definido como certo. Então, quando nós estudamos a questão da nova ordem mundial, eu, pelo menos, tenho como método, o meu primeiro método é esse: não tirar conclusões apressadas.
aceitar as contradições e deixar as coisas acontecendo, até porque é um projeto que está em andamento. Muita coisa está se revelando. Não adianta eu já querer definir exatamente o que é a nova ordem mundial. Isso seria uma atitude leviana de minha parte. É mais fácil observar e colhendo os dados, tirando conclusões menores e tentando entender a questão de maneira mais global. Mas existem aqueles que querem já definir tudo. Escrevem livros sobre isso. Mas a coisa não é tão simples. O que já me parece claro é que não há uma contradição evidente entre nova ordem mundial e movimentos revolucionários. A história tem mostrado que eles, de alguma maneira, têm trabalhado em conjunto. Vamos esperar para ver aonde isso vai dar. A coisa não é simples, a gente precisa olhar. Agora pensem comigo. Essas coisas que eu estou falando aqui, elas são complexas. Você não consegue entendê-las dando apenas uma olhada. É necessário muita reflexão e muito estudo, tá certo? Agora, como as pessoas comuns vão entender isso? É algo, vou dizer, impossível para elas. Elas não conseguem, jamais vão conseguir entender algo tão complicado, tão complexo, porque elas não estão acostumadas a refletir sobre essas coisas. Veja, nós vivemos em um mundo que está viciado em superficialidades. Nós estamos viciados em impressões. Nós vivemos a era da informação, isso não tem dúvida. Há informações vindas de todos os lados, de todos os meios. Temos, além de jornais, rádio, televisão, agora a internet que ampliou isso de maneira estupenda. Só que são tantas informações, que praticamente não sobra tempo nem disposição para nós nos aprofundarmos em nenhuma delas. Hoje nós viramos leitores de título de matéria. Isso não é exagero, gente. As pessoas estão apenas lendo títulos de matéria. E estão já tirando conclusões apenas desses títulos, estão já comentando, opinando, dando seus pitacos, sem sequer se aprofundar minimamente nessas matérias. Veja, para você entender um fato qualquer, é necessário reflexão. Mesmo fatos simples, eles não são compreensíveis de cara. Você precisa estudar, você precisa pensar sobre eles, você precisa observar, ver quais são as consequências e tal. Mas dá para fazer isso hoje? Não dá, gente. Hoje, as relevâncias, elas se substituem de maneira meteórica. Um fato é relevante hoje. Se você espera 3, 4 dias para comentar esse fato, possivelmente ele deixou de ser relevante e já foi substituído por outro fato que naquele momento passou a ser relevante. Eu que escrevo em blog, eu tento escrever praticamente todo dia, eu sempre gosto de esperar um tempo para comentar o fato, para que eu tenha uma visão um pouco mais completa da situação. Mas ao fazer isso, muitas vezes eu perco o timing. Quando eu vou falar sobre o assunto, muitas vezes eu esperei 3, 4 dias, os meus comentários sobre aquele assunto já não tem mais tanta relevância, porque os fatos já se substituíram, as relevâncias já se substituíram e aquilo passou. Então veja, as pessoas elas estão comentando em tempo real. Acontecem os fatos, se divulgam os fatos e as pessoas já começam a comentar. É até uma necessidade desse tempo moderno. Isso faz com que os comentários, as análises sejam quase sempre superficiais. Não porque certamente os articulistas, os críticos são superficiais, não é isso. Mas é porque não há tempo para se aprofundar. As coisas precisam ser rapidamente discutidas. Isso é um problema, porque isso, de uma maneira geral, vicia as pessoas. Então, nós estamos nos viciando em superficialidades. Nós não estamos nos aprofundando, não estamos tendo tempo para refletir, então estamos julgando todas as coisas pelas impressões apenas. As impressões como as coisas se mostram para nós.
Agora imagine, se nós não temos tempo para julgar as coisas de maneira mais aprofundada, então nós vamos simplesmente ser conduzidos pelas impressões que essas coisas causam em nós. Então voltemos a falar sobre a nova ordem mundial. A grande arma da nova ordem mundial é a propaganda. Veja que todos os projetos aí que aparecem de vamos mudar o mundo, vamos fazer um mundo melhor, vamos acabar com o preconceito e todas aquelas coisas que são típicas da construção da nova ordem mundial, são todas elas apresentadas por meio de um trabalho de marketing muito bem feito. E nesses trabalhos de marketing, o que mais se busca é a evocação de bons sentimentos nas pessoas. Por quê? Porque esses homens que trabalham com essas propagandas sabem que a grande maioria das pessoas age baseada apenas nas impressões. Então, se eles conseguem causar boas impressões e bons sentimentos, então eles vão conseguir que a maioria das pessoas se identifique e aceite o projeto de uma maneira ou de outra. É assim que age a nova ordem mundial, é assim que agem os políticos. E nós, pessoas comuns, estamos servindo apenas de massa de manobra. Já que são pouquíssimas pessoas que conseguem se aprofundar, a grande massa pode ser levada de maneira muito fácil. Veja, os senhores da nova ordem mundial têm em suas mãos todos os instrumentos necessários para levar o povo como gado para onde eles quiserem. Desde o final do século XIX, esses senhores têm injetado muito dinheiro em projetos de pesquisa, principalmente em projetos de pesquisa sobre o comportamento humano. Muito dinheiro foi colocado na mão de experts para que eles estudassem o comportamento humano, para que eles decifrassem o comportamento humano. Mas o que se estudou mais não foram as questões relativas à consciência humana, mas sim a reação humana. Vocês já devem ter ouvido falar de Pavlov, que estudava a reação em animais e expandiu isso para a reação humana. Porque, de uma maneira ou de outra, todos nós temos uma parte nossa aí que reage como reagem os animais. Uma parte nossa aí que é instintiva. Então, esses projetos, a partir de Pavlov, eles começaram a trabalhar em cima dos comportamentos humanos. A chave era como as pessoas reagem em determinadas situações. Por que as pessoas reagem de certa maneira ou de outra maneira? E imagina, muitos trabalhos foram feitos assim. E logo foram se colhendo os resultados. E logo os estudiosos foram descobrindo que os seres humanos, em determinadas situações, reagem de uma maneira, em outras situações reagem de outra maneira, e assim vai. Veja, tendo isso em mãos, o próximo passo era lógico. Se nós já sabemos como reagem as pessoas em determinadas maneiras, agora nós vamos pensar como fazer elas agirem e reagirem segundo os nossos interesses. Será que é possível eu fazer as pessoas reagirem direcionadas para algum modo como eu determino? Bom, isso ficou rapidamente evidenciado que sim, era possível levar as pessoas a fazerem aquilo que os manipuladores queriam. Então nós temos aí já o jogo completo. Os homens que têm o conhecimento das armas psicológicas já sabem como direcionar as pessoas. Agora eles só precisavam de uma coisinha, eles só precisavam fazer com que esses resultados, essas descobertas pudessem ser aplicadas não apenas em pessoas isoladas, mas em grupos. E outros trabalhos foram feitos também nessa direção. Se você
já ouviu falar do Instituto Tavistock, você vai saber que lá se fez muitas experiências e se aplicou muita coisa no sentido da manipulação e da manipulação em massa. Agora, por uma coincidência cósmica, exatamente quando esses estudos estavam já bem avançados e bem determinados, e que era necessário, que passou a ser necessário, se descobrir algum instrumento que fizessem os senhores da nova ordem mundial poder aplicar esses trabalhos de manipulação em massa a um número indefinido de pessoas, exatamente nesse momento, que é ali entre os anos 50 e 60, se inventa um aparelho chamado televisão, que era exatamente o que eles precisavam. Algo que pudesse fazer com que suas propagandas, com que suas ideias chegassem dentro dos lares. E, com a disseminação da televisão, a nova ordem mundial passou a ter em suas mãos um instrumento maravilhoso e maligno ao mesmo tempo. Porque agora eles poderiam atingir pessoas no mundo inteiro. Não existe hoje no mundo ocidental pelo menos, praticamente nenhuma casa sem televisão, a não ser aquelas pessoas que não querem. Mas hoje, se você quer ter uma televisão, você tem uma televisão. Então, a nova ordem mundial passou a ter em suas mãos aquilo exatamente que eles estavam precisando. E a partir daí, as mudanças na sociedade começaram a acontecer. Não por coincidência, dos anos 50 para cá, as mudanças sociais começaram a ocorrer de maneira absurdamente veloz. Veja, cada década do nosso tempo, desse tempo presente, as últimas 6 décadas, cada uma tem sua característica, seu aspecto específico. São mudanças hoje que que de 10 em 10 anos faz com que a sociedade seja completamente transformada. Agora, pensem bem, é possível uma sociedade se transformar tão rápido de maneira natural? É óbvio que não. Uma sociedade, de maneira natural, demora algumas gerações para sentir mudanças representativas, mudanças sensíveis mesmo. Mas hoje, uma mesma geração experimenta 4 grandes mudanças, pelo menos, sérias, radicais. Isso significa que algo está sendo feito, algo está sendo trabalhado e nós não estamos vendo. O que está acontecendo é que há uma mão artificial que está conduzindo essa sociedade. Uma sociedade viciada em impressões, uma sociedade viciada em superficialidades, que está prontinha para ser direcionada conforme os interesses dos senhores deste mundo. Vocês entendem isso? A importância de conhecer isso aí, por mais que haja diversos fatores ainda não bem compreendidos, diversas situações ainda não resolvidas, ainda que nem todos os objetivos estejam muito claros, é muito importante nós conhecermos, nós entendermos que existem esses fatores sim. Eu não sei bem o que é a nova ordem mundial, mas eu sei que há um projeto. Eu sei que famílias como a família Rockefeller estão presentes em quase todos os financiamentos de todas essas porcarias anticristãs que pretendem transformar o mundo num mundo novo. E um mundo novo que não é segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acredita, mas segundo os interesses deles. Eu não sei bem como isso será, onde isso vai acabar, mas eu sei que algo está acontecendo. Não é uma questão de teoria da conspiração, ficar vendo monstros onde eles não existem. Procure. Quem é um pouquinho
pouquinho mais interessado, um pouquinho menos preso a esse vício da superficialidade, faz uma pesquisa, vai atrás, procure lá Nova Ordem Mundial, família Rockefeller, família Rothschild, procura sobre vamos lá, Clube Bilderberg, sobre Bohemian Club, dá esses nomes aí no Google e você vai ver que você vai ter acesso a muitas coisas, a muitas informações, e você vai puxar, sabe, quando você puxa um fiozinho que você achava que não era nada, você vai ver que há um mundo de mistérios ali e de movimentos que nós não vemos de cara, mas que estão por trás disso tudo. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer a recomendação que eu já fiz em artigos, né? Mas eu não me canso de fazer essa recomendação porque esse livro é um livro muito bom para quem está começando no assunto, tá? Deixa eu pegar ele aqui na minha biblioteca. É o livro do meu amigo Alexandre Costa. Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Você pode encontrar esse livro no site chamado rarosdaweb.org. Ali você consegue encontrar o livro do Alexandre Costa. Eu não sei quanto está custando, deve estar custando aí uns R$30, pelo menos esse era o valor. E por que? Exatamente, R$30 o valor. E por que eu recomendo esse livro? Porque ele conseguiu, em poucas páginas, em cento e poucas páginas, coisa bem rápida, colocar várias informações sobre essas questões da nova ordem mundial. Veja, não é um livro que esgota o assunto, mas ele é como uma porta de entrada. Ali você vai conhecer muita coisa. Então eu recomendo você fazer assim. Compra o livro do Alexandre, dá uma olhada em tudo ali que ele coloca, nas informações que ele traz, e depois vai pegando cada uma e vai procurando na internet, procurando outros livros e enriquecendo o seu conhecimento. Aqui no programa eu pretendo falar várias coisas que o Alexandre trata ali. Aliás, Alexandre Costa, se você estiver ouvindo esse programa, já convido você a participar dos próximos programas aqui conosco, tá? Sempre quando você quiser, sempre quando você puder, as portas estão abertas. O Alexandre tinha o programa sobre Nova Ordem Mundial aqui na Rádio Vox. Por vários motivos o programa deu um tempo, mas ele já me convidou a participar ali algumas vezes. Sempre foi muito legal o nosso trabalho junto ali no programa dele. A questão toda nisso aí, que me chama muita atenção, é que as pessoas estão muito viciadas em superficialidades. Então, elas se tornam massa de manobra. Isso é tudo o que os senhores da nova ordem mundial querem. Querem que nós sejamos manipuláveis. E aí, agem com propaganda, agem com imagens e evocam os nossos sentimentos. Isso, veja, se expande em todas as áreas da nossa vida. Ser superficial é exatamente a negação da nossa fé. Falando agora diretamente para cristãos, para pessoas religiosas. Saiba que se você é uma pessoa que está viciada em superficialidade, você está negando a sua própria vocação. Porque a vocação cristã é para o aprofundamento. O cristianismo propõe para o homem uma coisinha chamada batismo. E batismo nada mais é do que imersão, do que mergulho. Então, quando o cristianismo propõe o batismo para o homem, aquele batismo no Espírito, que João fala que Jesus traria para os homens, ele está propondo, na verdade, um mergulho no Espírito, ou seja, um mergulho na compreensão, no conhecimento da verdade. A vocação cristã é um mergulho, a vocação cristã é uma imersão. Então, quando nós falamos em superficialidade, nós estamos negando a própria vocação cristã.
Hoje o que nós vemos são religiosos, pessoas que se dizem cristãs, que estão vivendo apenas na superfície da própria religião. Estão apenas no nível simbólico, no nível dos rituais e dos gestos e das formas, e não estão mergulhando e nem se interessam em mergulhar, em imergir na compreensão da verdade, na compreensão do próprio Cristo. Então veja, é uma multidão de religiosos superficiais, que são facilmente conduzidos e movidos pelas impressões. Isso é uma margem grande para, por exemplo, líderes religiosos mal intencionados fazerem as pessoas de massa de manobra. E é por isso que aparece tanta seita por aí. Porque as pessoas são impressionáveis, são manipuláveis, são conduzidas apenas pelas imagens e pelas sensações que são evocadas nelas. E é por isso também que os senhores da nova ordem mundial, que é totalitária, que é repressora e que é manipuladora, consegue atingir os seus objetivos e tem conseguido atingir os seus objetivos até com certa facilidade. Porque as pessoas estão entorpecidas com esse vício em se manter apenas na superficialidade das coisas. E todos aqueles que pretendem manipular os outros já perceberam isso. Eu vou falar aqui em outros programas de outras técnicas aí de manipulação, mas nós temos, por exemplo, os usos dos conhecimentos da programação neurolinguística, que hoje estão sendo usados exatamente para manipular as pessoas em todos os níveis. No nível comercial, no nível de seita, e até para... Tem gente usando PNL aí para arrumar mulher. Nós estamos nesse nível. Por quê? Porque as pessoas estão navegando apenas na superfície das coisas. E no meio político, na área política, isso acontece aos borbotões. Aliás, a própria política, o próprio jogo político já é um teatro. Tudo que acontece no nível da propaganda política, tudo aquilo que aparece nas manifestações públicas políticas, tudo aquilo é uma grande encenação. Os políticos, quando aparecem em público, estão, na maioria das vezes, simplesmente encenando. O verdadeiro jogo político, é óbvio, acontece por trás das câmeras, por trás das cortinas. Mas, vamos considerar que o sistema eleitoral é um sistema eleitoral com lisura, que não há fraude. Vamos considerar apenas para mantermos o nível do debate. Considerando que o sistema eleitoral não possui fraudes, quem decide os representantes, quem decide os governantes, quem serão os governantes, quem serão os representantes legislativos, são as pessoas comuns. Elas que vão lá dar seus votos e determinar quem vai ser, quem vão ser as autoridades e os governantes que vão determinar os rumos do país. Agora, se a maioria das pessoas simplesmente vive na mais superfície que pode haver, se a maioria das pessoas não se aprofunda minimamente para entender nada, e isso eu devo estar falando de praticamente 99% das pessoas age assim, então a própria propaganda política está pouco interessada em apresentar propostas, em apresentar conteúdo. Ninguém está muito preocupado com isso, ninguém está nem entendendo muito disso. O que importa na propaganda política é evocar sentimentos, é evocar sensações, é fazer com que as pessoas sintam que aquele candidato é bom. É assim que é feita a política hoje em dia. E só é assim porque as pessoas não têm mais qualquer tipo de aprofundamento. Isso me deixa muito claro, por exemplo, porque uma candidata como a Marina Silva consegue angariar milhares e milhões de votos automáticos, sem que ela tenha apresentado uma proposta sequer. Simplesmente bastou o seu candidato, Marina Silva era vice, bastou o seu candidato, Eduardo Campos,
morrer tragicamente como ele morreu, aliás, muito perto aqui de casa. Para quem não sabe, o avião caiu talvez a 2 quilômetros daqui. O avião passou aqui por cima do meu prédio e caiu aqui muito perto. Quem conhece Santos sabe que Santos é uma ilhota. Então tudo que acontece em Santos é perto de todo mundo. Então o avião caiu muito perto daqui. Bastou, nesse trágico acidente, ter morrido o candidato principal, que estava lá em terceiro lugar nas pesquisas e caído e bem atrás até do segundo colocado, bastou ela ser colocada como a candidata principal em substituição ao falecido, para de repente ela passar a liderar as pesquisas. Mas me diga, que fenômeno é esse? Ela sequer abriu a boca, senão para lamentar a morte do candidato principal, do Eduardo Campos. Não apresentou proposta alguma. Aliás, desde a outra eleição ela já não vinha apresentando proposta alguma. Mas de repente as pessoas enxergaram nela uma salvadora, alguém que pode fazer alguma diferença. Agora, as pessoas enxergaram o quê? Certamente não é por conta das propostas, que nem foram dadas, nem foram divulgadas, nem foram compartilhadas com as pessoas. E mesmo que tivesse sido, elas não teriam ouvido, porque as pessoas estão muito preocupadas com isso. Mas não foi isso. Também não pode ter sido por conta do histórico político de Marina Silva. Apesar dela se apresentar como uma candidata diferente, alguém que não faz parte da política tradicional, é alguém que faz uma política diferente, se você olhar o histórico de Marina Silva, ela está há mais de 30 anos na política. E na política partidária. Aliás, para quem não sabe, Marina Silva quase o tempo todo foi do PT. Ela saiu do PT apenas em 2008, quando era ministra de Estado do PT e por divergências com o partido, saiu do partido. E tais divergências não foram porque o partido era um partido demasiadamente revolucionário, um partido socialista, não. Ela acha que o PT não era tão PT como deveria ser, que o PT tinha deixado de ser PT. Então, Marina Silva sempre esteve dentro da política. Vocês acham que uma pessoa galga postos tão elevados dentro da política, se ela não estiver chafurdada na lama política? Ninguém chega a ministra de Estado, ninguém chega a vereadora, mesmo como ela chegou, mas a ministra de Estado, a candidata presidencial, se não estiver muito dentro do jogo político. Então, não adianta vir com essa de que ela não faz parte da política, que ela não faz parte desse jogo político que tem aí, porque é uma grande mentira. Então, as pessoas também não podem ter aderido a Marina Silva por conta do seu histórico político, já que o histórico político dela é muito semelhante ao histórico político de qualquer outro. Isso me faz concluir que as pessoas simplesmente estão aderindo à candidatura de Marina Silva porque ela evoca nas pessoas alguma sensação, alguma ideia que faz as pessoas se identificarem e acreditarem que dali pode sair alguma coisa diferente. Veja, é um absurdo como as pessoas não pensam, não analisam absolutamente nada. Elas estão aderindo em massa aos milhões à candidatura de Marina Silva simplesmente por causa da imagem de Marina Silva. Uma imagem de, primeiro, uma mulher pobre, frágil e cristã. Pobre, Marina Silva não é há muito tempo. Muito tempo. Frágil ela não é mesmo. Apesar da sua carinha de mulher frágil, os próprios correligionários sabem que ela é uma mulher de uma autoridade forte. Uma mulher duríssima. E até intransigente. Veja que as primeiras debandadas dos seus antigos aliados já estão acontecendo exatamente por isso. E cristã, veja bem, Marina Silva, há mais de 30 anos, é uma socialista convicta. Ela fez parte do PT durante quase todo esse tempo e defende uma ideologia que todos nós sabemos assassina. Só isso para mim basta para colocar o cristianismo dela em suspeição.
Então, veja, por que as pessoas estão aderindo a ela? Porque ela evoca sensações. Este é o mundo, é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade completamente sujeita à manipulação. Uma sociedade viciada em impressões, que pode ser conduzida de maneira muito fácil. Por isso que dizem que quem ganha as eleições são os marqueteiros, são os propagandistas. Por quê? O conteúdo, o projeto conta muito pouco. O que importa é a demonstração de autoridade e o que importa é principalmente as boas impressões que esses candidatos, por meio dessas propagandas, conseguem causar nas pessoas. Esse é o mundo que nós vivemos. Por isso que os senhores da nova ordem mundial têm tanta facilidade para implantar os seus projetos. Os projetos estão sendo colocados e estão fazendo cada vez mais, os projetos estão sendo colocados e estão cada vez mais facilmente sendo absorvidos pela sociedade. O que acontece é que há cada vez menos resistência, porque há no meio da sociedade cada vez menos princípios, cada vez menos pensamento, cada vez menos reflexão e cada vez mais reação inconsciente, reação instintiva, reação animal. Somos como gado, como gados conduzidos. Então cabe a nós, que temos a oportunidade de entender um pouquinho mais, porque buscamos um pouquinho mais entender as coisas, cabe a nós, pelo menos, proteger a nossa própria vida. O trabalho que a Rádio Vox faz é um trabalho sem igual. Porque, se vocês perceberem, é uma rádio que nem está lá muito preocupada com as questões estéticas, com as questões propagandísticas. Claro que sempre vai tentando fazer o melhor, trazer o melhor produto para as pessoas de maneira mais agradável. Mas o que importa aqui é o conteúdo. As pessoas trazem aqui para a Rádio Vox, todo mundo que faz programa aqui na Rádio Vox, está preocupado em trazer conteúdo de verdade. Não apenas informação, mas conhecimento, compreensão das coisas. Essa é a única arma que temos contra a nova ordem mundial, contra os movimentos de manipulação que existem no mundo. Claro que talvez nós não possamos assim nos defender de maneira efetiva contra todos os ataques da nova ordem mundial, contra todas as mudanças, contra todas as transformações que estão sendo impostas. Mas nós conseguimos, pelo menos, proteger o nosso eu, o nosso ser, aquilo que ninguém tem acesso, aquilo que só Deus tem acesso, que é o nosso interior. Entender as coisas, compreender as coisas é o chamado de todos nós. Então, não vamos sossegar nesse ponto. Não vamos nos contentar apenas com a superficialidade, mas vamos mergulhar para compreender cada vez mais as coisas, tá bom? Gente, eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês e quero pedir que vocês continuem mandando sugestões de pauta, tá? Eu quero que não apenas eu fale aqui, mas que haja a participação de amigos, até de ouvintes, e use lá o meu site, o www.fabioblanco.com.br. Tem lá um espaço para você colocar sugestões de pauta para o programa Hora Final, e sempre, na medida do possível, eu vou trazer essas pautas aqui para conversar sobre elas, tá bom? Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a vida de vocês, e na semana que vem, na última hora da quarta-feira, estaremos juntos de novo.